A história de Kim Sae-ron é marcada por sucesso, polêmicas e um desfecho trágico que abalou a indústria do entretenimento sul-coreano. No entanto, além das manchetes e dos relatos oficiais, há um lado obscuro e repleto de segredos envolvendo sua família e sua relação enigmática com o renomado ator Kim Soo-hyun. As circunstâncias de sua morte e os eventos que a precederam levantam dúvidas inquietantes, sugerindo que há muito mais por trás dessa história do que foi divulgado ao público. Rumores apontam para um ambiente familiar tóxico e controlado, onde Kim Sae-ron possuía pouco ou nenhum poder de decisão sobre sua própria vida. Ao mesmo tempo, sua proximidade com Kim Soo-hyun desperta suspeitas. Qual era a verdadeira natureza dessa relação? Ele era apenas um amigo e confidente, ou teria desempenhado um papel mais profundo nos acontecimentos que levaram ao trágico desfecho? Neste documentário, vamos explorar as dinâmicas familiares de Kim Sae-ron, as conexões ocultas entre ela e Kim Soo-hyun, e as teorias que cercam sua morte. Mergulharemos nos relatos, investigações e especulações que fazem deste caso um dos mais intrigantes e misteriosos da indústria do entretenimento sul-coreano. Antes de mergulharmos nos mistérios e polêmicas que cercam sua vida e morte, é essencial compreender quem foi Kim Sae-ron. Desde cedo, a jovem demonstrou talento inegável, conquistando papéis de destaque no cinema e na televisão e se tornando uma das atrizes mais promissoras da Coreia do Sul. No entanto, os desafios que enfrentou na vida adulta contrastavam fortemente com a imagem pública de sucesso e brilho. Sua trajetória começou como um conto de fadas, mas por trás das câmeras, havia sinais de um peso emocional crescente. Fontes próximas relataram que, apesar do reconhecimento profissional, Kim Sae-ron lidava com pressões intensas, tanto no ambiente familiar quanto na indústria do entretenimento. Seu comportamento começou a mudar nos últimos anos, com episódios polêmicos e decisões que geraram preocupação entre fãs e colegas. Um dos aspectos mais intrigantes de sua história envolve seu vínculo com Kim Soo-hyun, um dos maiores atores da Coreia do Sul. A relação entre os dois sempre foi envolta em mistério, gerando inúmeras especulações sobre a influência que ele poderia ter exercido em sua vida. Mas afinal, qual era a verdadeira conexão entre eles? Um simples laço de amizade ou algo mais profundo e oculto? O nome de Kim Soo-hyun surge repetidamente em discussões sobre os últimos dias de Kim Sae-ron, levantando suspeitas e alimentando ainda mais os mistérios que cercam esse trágico caso. A família de Kim Sae-ron sempre foi discreta, mas relatos indicam que existiam conflitos internos e pressões que a atriz enfrentava em silêncio. Quem eram seus pais? Como era sua relação com eles? Existem especulações de que ela lidava com dificuldades emocionais devido à criação rígida e às expectativas impostas desde cedo. Relatos apontam que a jovem raramente tinha autonomia sobre suas decisões, sendo constantemente pressionada a manter uma imagem pública impecável. Algumas fontes sugerem que sua família pode ter desempenhado um papel crucial nos eventos que a levaram ao colapso. Há indícios de que discussões frequentes ocorriam nos bastidores, e que a atriz, mesmo em seus momentos mais difíceis, não recebia o apoio emocional necessário. Essa dinâmica familiar levanta questões sobre o peso que Kim Sae-ron carregava, tentando equilibrar a carreira e as expectativas sufocantes de sua própria casa. Além disso, a ligação de sua família com Kim Soo-hyun levanta ainda mais perguntas. A relação entre o ator e os parentes da atriz era mais próxima do que se imaginava? Havia um histórico de envolvimento que poderia ter influenciado os eventos que culminaram no falecimento de Kim Sae-ron? Algumas teorias indicam que Soo-hyun poderia ter sido um dos poucos aliados da jovem em meio ao caos, enquanto outras especulações sugerem que ele sabia mais do que revelou publicamente. A conexão entre eles, repleta de mistérios e lacunas não esclarecidas, torna essa história ainda mais intrigante. O acidente de Kim Sae-ron foi o estopim para uma série de revelações e teorias que começaram a circular. O que realmente aconteceu naquela noite? O envolvimento da família foi mais profundo do que se imagina? Relatórios oficiais apontam que a atriz perdeu o controle do veículo devido ao consumo de álcool, mas muitas inconsistências foram notadas no caso. Testemunhas relataram que a atriz parecia alterada antes mesmo de entrar no carro, levantando suspeitas sobre o que poderia ter acontecido nas horas que antecederam o acidente.
Além disso, há rumores de que Kim Sai-hon não estava sozinha naquela noite. Alguns registros indicam que outras pessoas poderiam estar envolvidas, mas seus nomes foram omitidos da narrativa oficial. Mensagens vazadas sugerem que ela tentou entrar em contato com alguém antes da colisão, mas até hoje não se sabe ao certo com quem ela estava tentando falar. Seria um pedido de socorro? Outro nome que sempre parece emergir nas sombras é o de Kim So-eun. Há evidências de que ele sabia mais sobre o que estava acontecendo? Como ele se posicionou após o acidente e qual foi seu impacto na narrativa que se desenrolou? Alguns apontam que sua relação com a atriz não era apenas de amizade, mas que ele poderia ter informações que nunca foram reveladas ao público. Sua postura reservada e sua súbita ausência da mídia após o ocorrido apenas aumentaram as especulações, deixando mais perguntas do que respostas sobre seu verdadeiro papel nesse enredo sombrio. Diversas teorias foram levantadas sobre os motivos que levaram Kim Sai-hon a se envolver em polêmicas. Alguns acreditam que ela estava tentando se libertar do controle familiar, enquanto outros apontam para um possível envolvimento de figuras poderosas que queriam silenciá-la. Este capítulo investiga as possibilidades mais plausíveis e como a mídia tratou cada uma delas. Entre essas especulações, a relação entre Kim So-eun e a família de Kim Sai-hon se torna um dos pontos mais intrigantes. Relatos indicam que o ator pode ter tido um contato mais próximo com os parentes da atriz do que se imaginava, e há rumores de que ele tinha conhecimento de eventos ocultos envolvendo a jovem. Alguns afirmam que Kim So-eun tentava protegê-la dos abusos que sofria, enquanto outros sugerem que sua ligação com a família era mais complexa do que aparentava. A grande questão permanece: será que existia uma ligação oculta entre eles? E mais importante, como essa conexão pode ter influenciado o desfecho trágico da atriz? A ausência de respostas concretas e os silêncios dos envolvidos apenas aumentam a névoa de mistério que envolve este caso. Com o desenrolar da tragédia, fica a pergunta: o que podemos aprender com essa história? O impacto do caso de Kim Sai-hon vai além do entretenimento, levantando debates sobre saúde mental, pressão familiar e os bastidores da fama. Sua jornada reflete as dificuldades enfrentadas por jovens artistas que crescem sob os holofotes, muitas vezes sem um suporte adequado para lidar com a fama e as exigências da indústria. Além disso, sua morte não apenas gerou comoção, mas também levantou questionamentos sobre o papel da mídia na construção e destruição de carreiras. Como sua trajetória será lembrada e o que sua história pode ensinar às novas gerações? O que pode ser feito para evitar que tragédias como essa se repitam? Outro ponto que permanece em aberto é a posição de Kim So-eun no caso. Sua relação com Kim Sai-hon ainda é alvo de especulações e pode redefinir a forma como o público enxerga os grandes nomes da indústria do entretenimento coreana. Será que a verdade um dia virá à tona? Ou será mais um caso enterrado pelo tempo e pelo silêncio dos envolvidos? O mistério em torno da família de Kim Sai-hon, o envolvimento de Kim So-eun e os eventos que cercam seu caso continuam a intrigar o público e alimentar um debate crescente sobre os segredos ocultos da indústria do entretenimento. Entre as versões oficiais e os rumores que persistem, surgem inúmeras contradições que dificultam a busca pela verdade. Muitos acreditam que há peças-chave ainda não reveladas, e a postura silenciosa de algumas figuras envolvidas só aumenta a sensação de que algo está sendo mantido em segredo. Afinal, o que realmente aconteceu nos bastidores da vida de Kim Sai-hon? Quais influências externas moldaram seu destino e contribuíram para o desfecho trágico? Este documentário não apenas explora os fatos conhecidos, mas também busca aprofundar-se nas camadas mais obscuras dessa história. Investigaremos as conexões entre Kim So-eun e a família da atriz, os acontecimentos não explicados e os silêncios perturbadores que pairam sobre o caso. A verdade pode estar oculta nas entrelinhas, esperando para ser descoberta.